Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso estúdio podcast, meu curso podcast. Hoje um episódio inédito sobre a segunda fase de tributário. Explicar para vocês como funciona a segunda fase, qual é a metodologia aqui do meu curso. E eu estou hoje, claro, aqui com a super convidada, a nossa processualista Carol Macaubal, que integra aqui a equipe da segunda fase tributária, juntamente comigo, com o Darlan. E a gente está aqui hoje, né, Carol, para conversar um pouquinho sobre processo, sobre peça. A Carol é autora aí de umas metodologias chamadas PPIs, LPTPs, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, se você está em dúvida qual a área que você vai escolher, vem para tributário, que vai ser sucesso aqui no meu curso. E aí, Carol, tudo bem? Olá, tudo bem? Primeiro, super obrigada pelo convite e o pessoal também que está nos acompanhando aí. Eu fico, na verdade, honrosa de estar aqui nessa mesa conversando com o professor Marcos Oliveira para que a gente possa falar da nossa segunda fase de tributário, né? Então, aqui hoje a gente vai trocar uma ideia, né, se de fato faço ou não faço tributário, como que esperar da banca da segunda fase de tributário e as peças. Meu Deus, eu tenho medo de peça, Carol, será que eu dou conta? Você dá conta. Qualquer coisa aqui, olha só, hein? O professor Marcos vai confirmar. Qualquer coisa da segunda fase de tributário, das peças eu garanto. E no direito material, você vai ver que ele vai confirmar também. Tá tudo aonde, Marcos? No VAD. Aliás, esse é o lema da Carol Macaubal, tá tudo no VAD, virou até uma marca já, Carol, tem que patentear, hein? A gente trabalha exatamente com isso, gente. Tá tudo no VAD, porque de fato, na verdade não só tributário, mas as outras áreas também, né, Carol? O nosso examinador, ele realmente cobra o que está no VAD-MECO. Claro, acontece de vez em quando de cobrar algum entendimento não simulado, mas no geral, já adentrando aqui um pouquinho na segunda fase, a gente tem uma linha de pesquisa muito simples em tributário. Talvez seja uma das áreas que seja mais fácil a pesquisa. Constituição, o CTN, via de regra, que é a nossa norma geral mais importante, eventualmente uma lei especial sobre algum tributo, uma norma geral específica, por exemplo, uma lei complementar do ISS, do ICMS e as súmulas. E o legal é que o examinador de tributário não traz grandes surpresas, né? As nossas provas, há muitos anos já, elas são bem homogêneas, sem grandes surpresas. Não é uma segunda fase com peças complicadas, daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre as peças. Não se costuma cobrar pegadinhas no enunciado da peça, escorregadias ou que gerem dúvida no aluno. Então isso é muito confortável, né? Existe um mito muito grande sobre tributário, como se fosse uma área difícil. Outro dia até eu vi a professora de processo penal aqui do meu curso, a Marcele, falando que tem que fazer conta em tributário. Gente, não existe conta em tributário. Ela falou brincando, óbvio, mas a gente não faz conta em tributário. Então é uma prova realmente bem técnica no sentido de ser a parte legal. CTN, Constituição, súmulas, é uma prova fácil. Eu, claro, sou suspeito, coordeno a segunda fase de tributário, dou aula há muitos anos, mas eu acho que das áreas que nós temos na segunda fase, talvez tributário seja uma das mais fáceis e que aprova muito, né? É uma área que aprova muito. Mas vamos lá, vamos aqui traçar algumas coisas. Primeiro, Carol, as peças. Sempre que os alunos me chegam nos estúdios ou no Instagram me perguntando sobre a segunda fase de tributário, grande parte das vezes perguntam, e as peças de tributário? São muitas peças, são poucas peças? Queria que a Carol falasse um pouquinho sobre isso. Talvez muito mais sobre recursos, né, Carol? Que é a área que a Carol dá aula aqui no meu curso, a parte de recursos. Aliás, eu nem me avoro, nem me atrevo a dar aula de recursos, porque nós temos aqui a Carol e o Darlan. Então, vamos falar um pouquinho primeiro de recursos. Quais são os recursos que mais caem? Cai muito recurso, Carol? Sim. A segunda fase de tributário é uma segunda fase totalmente marcada por recursos. E se nós pegarmos o histórico da banca FGV, existe um recurso que somente foi cobrado em uma única segunda fase, que é o agravo interno. Sim. De todas as segundas fases, e na grande a gente tem 5 áreas de segunda fase que utilizam o CPC, somente foi cobrado o agravo interno na segunda fase de tributário. Então, sim, né, nós vemos aqui um posicionamento de uma banca que se preocupa muito com o direito processual, né? Sim. E vou dizer que ela estava até avançada. No momento que se cobrou o agravo interno, a gente nem tinha ele, de fato, expresso como nós temos hoje no CPC no 1021. Então, a gente vê um movimento que é uma banca, sim, processualista, é uma banca, sim, que a gente tem uma incidência de recursos bem considerável. E aí você deve estar se perguntando, meu Deus, então eu que não vou fazer tributário, eu estou fora disso. Misericórdia, não faça isso. Por quê? Olha só, quando nós falamos em recursos na segunda fase, é maravilhoso. Carol, você tá louca? Não tô louca. É realmente maravilhoso. Sabe por quê? Vocês já sabem, vocês vão me ouvir falar sempre, tá tudo no VAD.
E com os recursos, é fenomenal essa nossa máxima tá tudo no VAD. Porque nós conseguimos marcarmos todos os nossos principais pontos do recurso que estão no VAD. E só de estrutura e um recurso, a depender do recurso, nós estamos falando em 2,6, 3 pontos. Então, para a tese, fica um pouquinho, né, ali para você trabalhar, para você já começar ali a sua correção com uma nota alta. Carol, mas eu não posso marcar o meu VAD. Lógico que você pode. O seu edital, ele autoriza que você faça a marcação de VAD. E nós aqui no meu curso, inclusive aqui na nossa segunda fase de tributário, nós somos adeptos, nós marcamos o VAD em aula. Tá até aqui, ó, se vocês verem, veja que nós temos clipes, cada clipezinho, cada cor, pessoal, ela tem aqui uma função estratégica, para que na hora que você chega lá na sua prova, recurso. Recurso eu marquei. Você vai virar a cor ali do seu VAD, na cor de recurso você já vai para ela e só vai direcionando de acordo com o clips. E além do clips, a gente marca também, né, com grifadesco, tem gente que marca com lápis e tá tudo bem, e tudo de acordo com o autorizado pelo edital. Nós nunca tivemos problemas nenhum com relação à marcação. A gente sabe o que a gente realmente faz, o que a gente orienta, tá? E você consegue, de fato, construir a sua peça ali muito tranquilamente. Aí você deve se perguntar assim, poxa, Carol, mas uma segunda fase só de recursos? Eu tenho um monte de recursos. Negativo. São apenas 2 possíveis estruturas de recurso. Ou você vai ter um recurso com estrutura de peça única? Meu Deus, o que é isso? Não tem, olha, nada de dificuldade. Você faz endereçamento, preâmbulo, você já começa a colocar os tópicos. E a gente tem, viu? Um artigo que eu falo que é o SOS dos recursos. Fala assim, olha, lá na hora da tua prova, deu um branco, onde você vai? A gente tem um artigo que tem todos os tópicos dos recursos. E também, tá, nós temos um recurso com estrutura de peça dupla. Significa que vai ter uma petição de interposição com algumas ali questões específicas que ficam também grifadas no seu VAD, e os tópicos serão ali a partir da folhinha número 2, né? Isso com relação aos recursos. Mas também, né, Marcos, a gente tem que considerar que não é só recurso que aparece na segunda fase tributário, né? Sim, mas, Carol, antes disso, antes de eu falar das demais petições, eu queria só reforçar a ideia, gente, porque eu acho isso muito importante. A gente marca o vade-mecum durante as aulas. Alguns preparatórios fazem isso? Não. Eles ensinam, largam o aluno, só falam como é que é feita a marcação e não marcam durante as aulas. Isso faz muita diferença, né, Carol? Porque eu sempre comparo o vade-mecum ao seu melhor amigo. Se você chegar na sua prova sem esse vade-mecum bem marcado e tendo intimidade com ele, tendo aberto esse vade-mecum, marcado os artigos, você não vai conseguir rapidez na resolução da prova. A gente tem uma técnica até do tempo que é necessário para cada parte dessa prova. Então, se você chegar na prova sem esse vade-mecum sujo, no sentido de manuseado, você não vai ter tempo de resolver toda a prova. Então, a gente marca durante as aulas. Seja a marcação de direito material, que a gente faz a lápis, geralmente, né? Fica muito à vontade o aluno para isso, mas geralmente a lápis. E as peças também com esses clipes. E é interessante, gente, agora falando um pouquinho das outras peças, né? Porque na primeira aula, Carol, na primeira aula, isso é uma questão de honra, o aluno já consegue identificar todas as outras peças. Igual na primeira aula de recursos. A gente tem uma aula de recursos que inaugura a parte de recursos. Gente, na primeira aula de recursos, você já consegue identificar qualquer recurso. E na nossa primeira aula, que é na primeira semana de aula, você já sai sabendo todas as petições iniciais e as petições avulsas, que na verdade é uma petição intermediária, que é a exceção de prescritividade. Por quê? Porque identificar a peça na segunda fase tributária é muito simples. A gente tem um marco temporal, que é o lançamento, que é o nosso primeiro marco temporal, que vai separar algumas peças. O pagamento, que vai definir a repetição de indébito. E a outra peça diz respeito à defesa quando já está em execução fiscal crédito tributário, embargos e exceção. Fora a consignação, que é um caso bem específico, é uma vez só a consignação, que é quando o contribuinte quer pagar, mas ele não sabe para quem pagar, ou igual no CPC. E estrutura, né, de petição inicial. Ou seja, né? Tudo é petição inicial. Então você aprende na primeira aula a identificar a peça e a estrutura de qualquer petição inicial. E depois você vai só colocando as gavetinhas de cada peça. Eu gosto dessa terminologia, eu utilizo também gavetinha. Exato. Você vai só encaixando as gavetinhas necessárias, por exemplo, para o embargos, para a exceção, que não é uma petição inicial, mas é uma petição simples. É isso. Então não é complexa a parte processual. Na verdade, eu sempre falo isso na primeira semana de aula, na aula de abertura, o maior desafio é o direito material.
E o aluno, Carol, talvez nas outras áreas que você dê aula também seja assim, ele fica tão vidrado na peça, tão obcecado pela peça, que ele esquece de estudar direito material. Acontece também isso, Carol, nas outras áreas? Sim, é algo que acontece, é algo que a gente sempre também chama muito atenção. Uma segunda fase, pessoal, não se resume apenas na peça. A peça é um elemento. A peça você consegue 5. Ah, cara, mas aí consegui 5 eu já passei. Não, você não passou. Porque você precisa de 6, pelo menos, né? E aí o que vai acontecer é, você não tem uma garantia de que vai fazer uma peça fenomenal. Então você tem que saber muito bem dosar, né? Sim, a peça e a estrutura da peça, senhor, está no VAD. Você vai conseguir estruturar. Mas aí, às vezes, a gente tem esses alunos que ficam completamente focados e a hora que chega ali de desenvolver eventual tese, o fundamento jurídico de uma peça, de uma petição inicial, ou mesmo as razões de reforma de um recurso, trava. E se o aluno trava ali, para as questões discursivas, ele também pode ser que vá travar. Por quê? As questões discursivas acabam por ser o direito material. E aí nós estamos falando de metade da prova. É de extrema importância, sim, tá? Você ter o cuidado e também estudar o direito material. E aqui, Marcos, assim como na segunda fase tributária, outras áreas também acontece esse mesmo fenômeno. Sim, o coordenador administrativo também lá é a mesma coisa, né? Os alunos, às vezes, negligenciam, mas, Carol, é matemático isso. Você falou, mas eu vou fazer a questão de reforçar. Gente, as 4 questões, 5 pontos já são direito material. De vez em quando aparece alguma coisa de processo. De vez em quando. Mas geralmente 5 questões, 5 pontos das questões de direito material. E as teses da peça são direito material. Já teve peças nossas que foram mais de 3 pontos de direito material. Então, olha como não é inteligente, não é eficiente você ficar só na peça. Claro, você não pode errar a peça. Se você errar a peça, você vai zerar. Não tem jeito. Mas não negligencie o direito material. E onde está o direito material nosso? Constituição, CTN e súmulas. Constituição, CTN e súmulas. De vez em quando a gente tem, claro, uma questão de CMS, que está na Lei Candi, uma questão de ISS, que está na Lei 116, complementar, mas, no geral, gente, a nossa pesquisa passa por esse caminho. Constituição, CTN e súmulas. O que faz com que o direito material, se bem estudado, seja dominado pelo aluno. A gente consegue ver 100%. Eu não estou brincando e não estou aqui falando coisas absurdas. 100% é visto em sala. A gente organiza o cronograma de modo a ver 100% do conteúdo de direito material. O que é raro, não é em qualquer área que se consegue isso pela dimensão do direito material. Mas aqui a gente consegue. Então a gente tem lá 2 aulas de federais, de impostos federais, 2 de municipais, 2 estaduais. A gente tem 2 aulas de imunidades. Vai caminhando aí pelo conteúdo de forma que no final, gente, você chegue seguro na prova. É uma segunda fase tranquila. Muitos alunos têm medo, às vezes gostam, mas têm receio. Então esse podcast também serve para isso, né? Carol, e o que é LPTP e PPI? Que a Carol, você é a mãe disso, né, Carol? Sim. Vamos lá, Carol, explica. Eu acho fantástico isso e eu faço questão da genitora disso falar, porque é muito interessante. Exatamente, pessoal. Olha só, uma segunda fase, né? Ela é uma segunda fase prática. E é uma segunda fase prática profissional, porque ela já vai te testar como, de fato, ali um advogado. Te simula, né? Ser ali a figura de um advogado. E diante disso, né, a gente tem que pensar assim, realmente simular. Eu estou no meu escritório de advocacia, alguém vem me procurar e alguém tem já algum problema, tá? E essa pessoa, ela tem um problema e esse problema ele vai ser ou um problema de direito material ou ele vai ser um problema de direito processual. Só que lá no dia da sua prova, ao invés de alguém te procurar, você vai fazer a leitura de um enunciado. Sim. Então, aí, para a nossa técnica de questões, que nós temos o LPTP, o L é a leitura, é como se alguém te procurasse. O P é a problemática, esse alguém te procura para descobrir alguma coisa sobre direito material ou processual. E é aqui onde você já consegue filtrar, de fato, onde você vai pesquisar. Ah, não, essa pessoa está me procurando para que, de fato, aqui eu resolva alguma coisa de direito material. Como o professor Marcos falou aqui, onde que eu vou direcionar minha pesquisa? Constituição Federal, CTN, súmulas ou algumas leis específicas. Ah, não, essa pessoa aqui é um problema processual. Onde que eu vou direcionar? CPC? Você vai perder tempo nas outras legislações? Não. Só que beleza, eu consegui identificar o problema. Só que assim, é a Constituição, mas a Constituição eu tenho um monte de artigo.
Você vai começar a folhear a Constituição? Não. Você vai identificar o tema. Então, ó, L, P, T, T do tema, e o nosso último P é a pesquisa. Porque aí você vai identificar o tema e você vai seguir para pesquisa. Gente, e aí, desculpa, Carol, vou te interromper, mas é impressionante como isso faz diferença na hora de resolver a questão, né? Sempre que a gente apresenta isso nas provas simuladas, que é outra coisa que só o meu curso tem, a gente faz uma prova inteira com o aluno, isso parece que abre um portal que ilumina a cabeça do aluno, né? Porque, de fato, ajuda o aluno a não ficar atrapalhado na pesquisa. Quando o aluno não tem essa sequência, isso é técnica, porque a segunda fase é técnica, o aluno se perde. Ele acaba perdendo tempo com bobagem, com pesquisas ineficientes. Então, isso é muito importante. Eu acho incrível e, mais uma vez, parabéns você, Carol, por essa criação. Esse daí, o nosso LPTP, pessoal, nós utilizamos para responder as questões discursivas e te ajudar também a encontrar a tese da peça. E essa é a nossa técnica para as questões e a tese. Mas a gente também tem uma técnica para identificar a peça, que são as nossas PPIs. O dono das nossas PPIs, o autor é o professor Darlan, tá? Darlanzinho fez aí as PPIs e eu auxiliei com o LPTP para, de fato, ali as questões. O que são essas PPIs? São as nossas perguntas poderosas de interpretação. Por quê? Né? Às vezes o candidato ali, né, o aluno fala, ai meu Deus, que peça que eu faço? Se você segue esta técnica, você já identifica a sua peça. Por quê? Você vai perguntar quem que é o seu cliente. Você aqui numa segunda fase tributária, certamente você vai ser pelo contribuinte, né? Seu cliente será o contribuinte. Aí você vai perguntar, qual a fase processual? Meus queridos, você leu o enunciado. Não existe processo. Que peça que eu vou ter que fazer para dar início a um processo? Petição inicial. Ah, não, já existe processo. Aí eu me pergunto, teve decisão? A decisão foi prejudicial ao meu cliente? Se teve decisão e foi prejudicial, opa, caí lá no recurso, né? E aí, ah, não, Carol, tem processo, estou no momento aqui de defesa, né? E aí a gente tem o embargos ou, eventualmente, a exceção de pré-executividade. E aí, quando você pergunta, a sua terceira perguntinha, o que o meu cliente deseja, né? Essa é a perguntinha-chave, principalmente quando eu tenho que fazer uma petição inicial. Sim. Porque sendo uma petição inicial prevista em lei especial, ela tem nome específico, né? Então, quando você responde o que o meu cliente deseja, você também já identifica o nome ali da sua peça. Então, sim, pessoal, uma segunda fase, né? Não é apenas você ter ali uma quantidade enorme, às vezes, ou uma quantidade mesmo, né? Você tem determinados cursos que falam, reduzida de aulas. Não, uma segunda fase não é apenas aulas, de jeito nenhum. Uma segunda fase, considerando que a sua prova é uma prova prático-profissional, uma segunda fase bem feita é uma segunda fase com técnicas, em que você, de fato, tenha a prática processual. Porque lá no dia da sua prova, você pode levar, sim, a legislação, você leva o VAD. Mas, meu querido, se você deixar para abrir o VAD só lá no dia da prova, deu ruinzão. E também, né, Marcos, principalmente os alunos que já fazem estágio, que já trabalham. Para uma segunda fase é diferente, pessoal. Existem alguns vícios que nós temos na prática que na segunda fase a gente tem que podar, a gente tem que cortar. Porque se o aluno for com isso, ele pode perder pontos, ele pode ter uma prova de fato identificada. Aliás, esse é outro aspecto que eu queria muito falar. Alguns alunos têm medo, entre aspas, né? Têm receio da segunda fase tributária porque nunca fizeram uma peça tributária. E aí eu vou aproveitar o gancho da Carol. Gente, muitas vezes quem vem cru para cá, cru que eu digo, sem nunca ter feito embargo, sem nunca ter feito um anulatório de débito fiscal, às vezes tem um aprendizado muito mais rápido porque não tem os vícios da prática. Sim. Então, se você nunca fez uma peça tributária, nem sabe o que é embargos de execução, venha, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda e com certeza você não vai sentir dificuldade, porque existe um esqueleto. Depois que você encontra o esqueleto, quer dizer, essa estrutura básica da petição inicial, gente, você faz qualquer petição. É a teoria das peças mestras. O que é a teoria das peças mestras? É você pegar modelos gerais de cada tipo de peça, inicial, recurso, etc., e encaixar nas gavetinhas. E quando o aluno ele compreende isso, gente, o resto vira muito fácil. Outra coisa importante, os simulados, né, Carol? Sim. Aproveitando que a Carol falou, não adianta você vir
a assistir às aulas apenas e não fazer simulados. O simulado, gente, é determinante. Eu sempre comparo, Carol, a um atleta. Ninguém vai chegar nas Olimpíadas só sabendo a teoria do nado ou a teoria da corrida. Não, gente. Tem que treinar. Até porque a prova tem um tempo reduzido, são 5 horas. E se você não souber administrar bem esse tempo, você não consegue nem terminar a prova. Como é que você conhece esse tempo? Como é que você se identifica com esse tempo? Praticando por simulados. Então, nós temos simulados, provas simuladas, Exato. que são provas anteriores. Aliás, são provas que nós corrigimos juntos com vocês, que nós fazemos a prova junto com vocês. Isso em todas as A áreas mão tem. ali, né? A mão, como se estivéssemos no dia da prova. Sim. Então, é tanto que dura de 4 a 5 horas a prova simulada, porque é como se realmente estivéssemos fazendo a prova. Nós temos as correções de provas anteriores, das 10 últimas provas. Enfim, é muita coisa à disposição do aluno para que o aluno realmente chegue muito seguro. Claro, o aluno tem que fazer a parte dele, né? A gente faz essa parte, o aluno faz sua parte. E aí, os resultados são muito bons, né? Eu já tive alunos que tiraram 10 na segunda fase tributária. 9,5, né? Nós geralmente temos as notas muito altas na segunda fase tributária. Por isso, porque é uma segunda fase tranquila, uma segunda fase... Claro, é sempre bom dizer, qualquer área que você for fazer vai ter um esforço. Qualquer um. Não estou dizendo que é uma viagem, né? A passeio em Paris que você vai fazer, não. Não é assim. Mas é uma segunda fase tranquila. E aí a gente queria apresentar também um material, né, Carol? Exato. Basicamente, a gente tem o vadinho, o mini vademecum, que é o VAD específico da nossa área, né? A técnica está colocando aqui. O vadão, que é o VAD mais geral, que é onde a gente marca a parte de processo. Então, esses clipes aqui, eles vão indicar, por exemplo, o fundamento da petícia inicial, uma urgência, uma tutela de evidência, de urgência, eventualmente outros aspectos da peça. Nós colocamos tudo marcado aqui, né? Nós temos o livro de prática também, que é utilizado como apoio às aulas, que tem os modelos das peças e alguns casos práticos. E tem aqui o material que é extra, digamos assim, né? Que são os... Isso aqui você não vai obrigatoriamente ter o que a gente tem, não é obrigado a comprar esse aqui, mas a gente tem os marca-textos, que a gente utiliza para marcação, e os clips, que são importantes também, porque eles vão ser utilizados na marcação aqui do vademecum. Eu gosto muito também, Carol, dessas etiquetas, né, de marcação com o nome das leis, né? Isso aqui. Porque tem lá CTN, Constituição, né? Não sei se a pessoa vai conseguir ver. Com toda certeza, né? Porque uma segunda fase, ela realmente é técnica e o tempo conta muito. Então, aqui, nós estamos diante de uma segunda fase, que eu tenho, sim, a Constituição, eu tenho o CTN, mas eu tenho algumas coisas esparsas na legislação. Se eu tenho isso aqui marcado, pessoal, você chega muito mais rápido. E você vai contando assim, imagina, ó, uma continha bem simples aqui. A peça, a gente tem a tese. Para as questões, nós estamos falando em 4 questões com A e B. Então, já virou 8. Mais a peça, 9. Se você demorar mais ou menos 3 minutos para encontrar, sentar de fato com a etiquetinha, 3 vezes 9, 27. A gente está falando em praticamente 30 minutos. É muito tempo. E se você tem a etiqueta, rapidinho você chega. Então, você ganha esses 30 minutos para você, eventualmente, ali, né, aprofundar em eventual pesquisa ou tendo dificuldade em algum tema. Então, realmente, é toda uma questão estratégica. O que nós utilizamos, da forma como utilizamos, da forma como recomendamos, é pensando nesta estratégia. É sim, pensando em conteúdo, mas é sim, pensando em tempo de prova. Porque você tem um tempo para fazer essa prova. E a gente sabe que o tempo conta muito. Sim, tem que ser eficiente, né? A pesquisa tem que ser eficiente. Você tem que utilizar o tempo a seu favor. Isso aqui ajuda muito mesmo, inclusive a gente, né, Carol? Sim. Às vezes eu estou dando aula, eu preciso de um artigo da LEF, da Lei de Execuções Fiscais, desculpe. Tá aqui, rapidinho eu encontro. Um artigo do CTN. Claro, tá mais fácil de encontrar, porque a gente manuseia mais o CTN, mas a etiqueta ajuda muito. Não é obrigatório, mas ajuda muito. Toda a nossa marcação é feita pelo edital. A Carol já falou isso. Eu sempre brinco e digo, não escute estranhos, porque geralmente a gente faz a marcação e quando chega na semana da prova, o aluno chega, professor, mas eu escutei falando de tal. Gente, é do jeito que o edital consta. Ninguém está aqui para passar constrangimentos e nem colocar vocês em situação de insegurança. Então é tudo de acordo com o edital, sem nenhum tipo de polêmica, sem nada que possa gerar qualquer tipo de insegurança em você. Bom, eu acho que era isso. A equipe de tributário é composta por mim, professor Marcos Oliveira, que coordeno, a Carol,
que dá aula de recursos, né? Nós temos 4 aulas de recursos e também o professor Darlan Barroso, que também dá aula de recursos aqui na segunda fase. Enfim, gente, estou convidando aqui todos vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, mandem para mim, mandem para a Carol. O meu Instagram é @MarcosAurélioFreitas. Então, se você precisar de alguma orientação, alguma dúvida ainda sobre escolher a sua área, manda para mim, manda para a Carol, que vai ser um prazer atender vocês. Carol, qual é o seu Instagram? O meu Instagram é @carolmacaubal. Também estou super à disposição de vocês. Qualquer dúvida, faço essa área, faço essa outra área. Eu também estou à disposição para auxiliar vocês aí na melhor área para que você tenha uma jornada brilhante, né, nessa preparação de segunda fase. A Carol dá aula na segunda fase de civil, de empresarial, de ADM, de tributário e de constitucional. Sim, Porque recursos caem em tudo isso. Então, se você tiver alguma dúvida sobre as outras áreas, às vezes está em dúvida entre civil e tributário, constitucional e tributário, né? E aí a Carol conhece bem essa parte de recursos, então pode mandar para ela também, que ela vai responder com certeza. Carol, muito obrigado Eu que por ter agradeço. participado comigo junto desse podcast. Não haveria pessoa melhor para fazer isso, porque faz parte da equipe, né? Então é muito importante essa sinergia, né, dentro da equipe. Mais uma vez agradeço vocês e qualquer coisa é só mandar que a gente está aqui à disposição. Carol, você quer falar mais alguma coisa? É isso, eu super agradeço aí o convite, sempre muito bom falar a respeito aí, né, da segunda fase de tributário, uma segunda fase que a gente tem um nível de aprovação muito legal aqui no curso, e é uma segunda fase, né, que tem toda uma preparação pensando, de fato, na aprovação dos alunos, e eu também sinto aí, na verdade, muito honrada em fazer parte do time, e junto com o professor Marcos Oliveira, com o professor Darlan, e poder aí auxiliar vocês nessa preparação. Acho que é isso, gente. Um beijo para vocês e boa segunda fase. A gente já vê vocês na nossa segunda fase. Beijo, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.